Olá, meus sonolentos. Hoje vamos entrar nos corredores de pedra ecoantes de um castelo medieval. As tochas tremulam nas paredes, e quase se ouve o sussurro do vento se esgueirando por frestas nas portas de madeira pesada. É um cenário que parece romântico quando você visita como turista. Mas se precisasse viver ali, especialmente numa noite de inverno, provavelmente se arrependeria antes da primeira hora acabar. A verdade é simples: castelos eram gelados. E se tivesse que dormir dentro de um sem aquecimento central, janelas isoladas ou até um colchão decente pelos padrões atuais, descobriria rapidamente que seu maior inimigo não eram cavaleiros rivais. Era o frio. Você provavelmente não sobreviveria a isso. Pelo menos não sem algumas artimanhas. Então, antes de se acomodar, dê um like no vídeo e se inscreva. Mas só se você realmente curte o que faço aqui. E se você está ouvindo agora, escreva seu local e o horário local nos comentários. Adoro saber de onde no mundo as pessoas estão assistindo. Agora, apague as luzes, deixe sua respiração ficar mais lenta, e imagine-se se preparando para dormir numa fortaleza medieval. Você arrasta os pés pelo chão de pedra de uma grande sala, botas rangendo contra superfícies gastas pelo passar de séculos. O frio mordisca sua pele mesmo vestido por completo. As paredes de pedra não apenas repelem o calor, elas o engolem inteiro. Historiadores muitas vezes chamam castelos de maravilhas de defesa, mas raramente de maravilhas de conforto. E aqui está a verdade crua. Aquelas mesmas paredes espessas que resistiam a arietes também armazenavam o ar gelado como um refrigerador gigante. Assim que o sol se punha, a temperatura interna caía quase tão rápido quanto a externa. Você notaria sua respiração formando nuvens à frente do rosto. O ar dentro parecia pesado, úmido e nada convidativo. Castelos foram feitos para manter inimigos fora, não para manter o frio longe. Os arquitetos pensavam em fossos, pontes levadiças e frestas para flechas, mas isolamento nunca esteve nos projetos. Um fato amplamente conhecido: muitos castelos na Europa do Norte eram construídos em colinas expostas ao vento. Do ponto de vista militar, era brilhante. Você avistava invasores de longe, e as encostas davam vantagem defensiva. Mas para quem queria dormir, era uma maldição. O vento varria cada superfície e empurrava correntes geladas por fendas nas janelas e sob as portas. Não daria para imaginar um ambiente pior para dormir. Talvez você pense que as lareiras salvariam você, mas não. Mesmo um fogo voraz na grande sala mal aquecia o círculo imediato ao redor. E quanto mais você se afastava das chamas, mais frio ficava. Quando chegava ao quarto, a temperatura podia ser mais como uma adega do que um espaço habitável. Agora, um detalhe curioso: em registros da Baixa Idade Média, viajantes escreveram sobre o choque de geada formando-se dentro dos quartos dos castelos. Imagine acordar com icicles pendurados nas cortinas da cama ou descobrir a bacia de lavar congelada. Cronistas tratavam isso como quase normal, nem mereciam menção. Se seu quarto não cobria as paredes com uma fina camada de gelo em janeiro, você estava na minoria. E mesmo assim, as pessoas sobreviviam. De algum jeito, aprenderam a manter seus corpos longe de se tornarem gelo. Parte disso envolvia rituais. Ao cair da noite, toda a casa seguia padrões para preservar qualquer calor possível. O castelo era vasto, mas o foco sempre era reduzir o espaço vivido à noite. Fogueiras eram abafadas, camas eram cercadas por cortinas, roupas eram empilhadas até a mobilidade virar secundária, e todos esperavam que a corrente de ar não fosse muito cruel. Você imagina entrar num quarto de dormir medieval. A cama é uma peça impressionante de marcenaria, elevada acima do chão. Não era por estilo. Era estratégia para escapar da camada mais fria do ar, que sempre desce. Mesmo assim, a pedra irradia frio para cima, e seu corpo sente isso no instante em que se deita sob os lençóis. Historiadores ainda discutem se os castelos realmente ficaram mais confortáveis com o tempo, ou se os mitos de vida nobre e aconchegante foram exagerados por contadores posteriores.
Alguns sugerem que tapeçarias e cortinas espessas realmente transformaram ambientes em espaços mais quentes. Outros insistem que o frio sempre vencia, não importa quantos tecidos pendurasse nas paredes. A verdade provavelmente está no meio. Coisas melhoraram um pouco, mas nunca até o nível de conforto real. Você se deita nessa cama imaginária, a estrutura de madeira rangendo enquanto o colchão de palha rende abaixo de você. Fora, o vento uiva contra as ameias. A única luz vem de uma pequena lâmpada de óleo vacilante junto à cabeceira, e até ela parece lutar para não se apagar. Seus dedos dos pés já começam a doer com o frio agudo, mesmo ainda vestindo suas roupas do dia. E então, os sons de um castelo chegam até você. O eco distante de botas na pedra enquanto um guarda troca de turno. O rangido das vigas sob o gelo. Um cachorro latindo fraco no pátio, sua voz abafada pela espessura das paredes. Você até ouve o gotejar de água congelando em algum lugar próximo. Nada disso ajuda você a se sentir mais quente. Pelo contrário, lembra que o mundo lá fora é implacável. É tentador imaginar a nobreza aconchegada em conforto perfeito enquanto camponeses congelavam em suas cabanas. Mas aqui está a piada. Às vezes, os camponeses tinham vantagem. Suas casas feitas de madeira e barro podiam reter calor da lareira com mais eficiência do que os vastos e cavernosos aposentos do senhor. Um único fogo numa cabana pequena mantinha toda a família razoavelmente aquecida. Enquanto você, um nobre num castelo, tremia numa caixa de pedra tão grande que 5 lareiras rugindo não fariam diferença. Essa ironia não passou despercebida aos contemporâneos. Algumas cartas sobreviventes de clérigos e visitantes nobres comentam a dificuldade de dormir bem em castelos no inverno. Descrevem as camas como grandiosas, mas as noites como amargas. Alguns até aconselhavam viajantes a levar capas extras, não por exibição, mas por sobrevivência. Enquanto você continua imaginando-se deitado ali, começa a entender a engenhosidade necessária só para atravessar a noite. Você não simplesmente se deitava sob um cobertor e esperava o melhor. Empilhava tecidos, empilhava peles, puxava cortinas, e às vezes até dividia a cama com companheiros, humanos ou não. Cada passo era sobre criar microclimas, pequenas zonas de calor num ambiente projetado pela natureza e pela arquitetura para ser implacavelmente frio. A experiência muda como você pensa sobre a vida medieval. Essas pessoas não eram apenas guerreiros e senhores, monges e criadas. Eram sobreviventes. Cada hora de sono era um teste, cada inverno uma prova, e o descanso, que hoje consideramos um luxo fácil, tinha de ser cuidadosamente planejado com rituais passados de geração a geração. Imagine como você se sentiria grato por cada faísca de calor, o conforto súbito de um cachorro encostado nos pés, a vitória mínima de manter gelo fora da barba durante a noite. Esses momentos ficariam gravados com mais clareza do que qualquer banquete ou caçada. Sobrevivência era memorável. Então, esta noite, enquanto você se deita na sua cama moderna, com o aquecimento central zumbindo suavemente, reserve um pensamento para aqueles que uma vez tremiam em câmaras de pedra. Suas noites eram longas, suas manhãs amargas, e ainda assim, eles resistiram. Encontraram um jeito de dormir em lugares que deveriam ser inabitáveis. Essa engenhosidade é o que continuaremos explorando, camada por camada, truque por truque, enquanto essa história leva você mais fundo na noite medieval. Você entra na grande sala agora, o coração batente de qualquer castelo medieval. Se o quarto de dormir era um túmulo de pedra e correntes, este lugar pelo menos vive com faíscas de calor. Mesas longas de tábuas se estendem pelo chão, suas superfícies polidas por cotovelos e canecas incontáveis. O ar cheira a carne assada, cerveja derramada, lã molhada e fumaça que nunca sai completamente dos caibros. O fogo na lareira central arde brilhantemente, um quadrado definido de calor laranja contra a escuridão crescente do inverno. Era aqui que o castelo parecia mais vivo depois do pôr do sol. As pessoas se reuniam aqui, não só para comer, mas para absorver todo o calor possível antes de retornar aos seus aposentos gelados.
Criados corriam de um lado ao outro carregando pães, jarros de cerveja e grandes travessas de potage fumegante. Cachorros vasculhavam sob os pés, rabos balançando, esperando migalhas. A sala era barulhenta, quase caótica, com risos, cantos e o tilintar de facas contra pratos. Por um tempo, você esquece que lá fora o vento uiva pelas ameias, e que gelo se forma nas janelas. Aqui está o fato simples: a grande sala era o único espaço em muitos castelos onde o aquecimento era remotamente bem sucedido. Uma enorme lareira aberta dominava o centro ou a extremidade da sala, e o fogo era alimentado quase constantemente no inverno. Troncos, às vezes árvores inteiras, eram trazidos para mantê-lo aceso. Se você tinha status, ocupava um lugar perto dele, aproveitando aquele brilho dourado, enquanto servos ou menos afortunados tremiam nas bordas. Mas aqui está o problema. Mesmo nessa sala grandiosa, o calor só chegava tão longe. Quanto mais longe você sentava das chamas, mais frio o ar ficava, até que parecia que as paredes próprias respiravam gelo. O calor subia, preso nos caibros enegrecidos pela fumaça, enquanto os que estavam no chão se envolviam em capas e se aglomeravam. Na verdade, só alguns sortudos ficavam realmente quentes, e todos os outros fingiam. Um detalhe curioso que cronistas mencionam é que festas às vezes funcionavam como sessões estratégicas de aquecimento. Nobres marcavam seus maiores encontros nos meses mais rigorosos, sabendo que o calor corporal de centenas de convidados combinado com fogo transformaria a grande sala em algo próximo ao aconchego. Em alguns relatos, até se diz que os servos eram instruídos a ficar mais próximos uns dos outros apenas para gerar calor extra. Você poderia dizer que festejar era tão sobre sobrevivência quanto sobre alegria. Mas o brilho da sala não durava. Quando a festa terminava, os músicos guardavam seus instrumentos, e os convidados cambaleavam para suas camas. O fogo era finalmente deixado para arder fraco. Braseiras brilhavam vermelhas. Uma última resistência contra o frio, e sombras se alongavam nas paredes de pedra. Esse calor que você agarrava durante a noite dissipava-se rapidamente. Em 1 ou 2 horas, a própria grande sala caía de volta ao silêncio gélido. Imagine-se agora. Você permanece perto do fogo, relutante em sair, estendendo as mãos para absorver cada última faísca de calor. Suas bochechas estão quentes, mas a parte de trás do corpo já sente o frio rastejando, lembrando do que espera lá em cima. A fumaça queima seus olhos e gruda no cabelo, mas você ainda teme o momento em que terá que subir a escada espiral até seu quarto. Historiadores ainda debatem se alguns castelos desenvolveram sistemas de aquecimento mais sofisticados para suas salas. Alguns argumentam que ventilações e chaminés permitiam que o calor circular, especialmente em séculos posteriores. Outros sugerem que isso é pensamento otimista, apontando que a tecnologia de construção medieval simplesmente não priorizava conforto. O consenso inclina-se para a verdade mais dura. A grande sala era quente apenas na vizinhança imediata do fogo e em nenhum outro lugar. Mesmo a acústica lembrava que isso não era um abrigo acolhedor, mas um espaço cavernoso de poder. Cada riso ecoava, cada passo se amplificava até que o próprio som parecia muito grande, muito frio. E quando a sala se esvaziava, o silêncio se tornava opressivo, como sentar na barriga de um gigante adormecido. Uma das imagens mais reveladoras é a transição em si. A caminhada da grande sala até seu quarto de dormir. Pense em deixar a luz dourada do fogo. Entrar num corredor estreito iluminado por uma única tocha. A corrente de ar te atinge instantaneamente. Uma faca de frio passando por frestas e portas não vedadas. Sua respiração forma nuvens novamente. O calor que você carregava nos ossos se esvai como se o próprio castelo o devorasse. Essa mudança de um espaço de conforto temporário para o gelo interminável além definia as noites medievais. Às vezes, nobres permaneciam tão tempo na grande sala que quase dormiam ali. Um banco alto puxado perto da lareira podia servir como cama improvisada, e servos ou guardas frequentemente caíam perto das brasas em vez de enfrentar seus aposentos.
Dormir perto do fogo era arriscar faíscas, fumaça e ruídos inquietantes, mas comparado ao gelo gelado acima, ainda era tentador. Outra nota curiosa nos registros: viajantes frequentemente reclamavam mais da caminhada da grande sala até os quartos do que do próprio sono. Essa breve exposição, passar do calor para o frio, era descrita como um choque ao corpo. As pessoas falavam de tremores que duravam a noite inteira por causa dessa caminhada. Era como se o castelo punisse você por ousar achar que poderia estar confortável. O brilho desvanecendo da sala era psicológico também. Você sabia que, uma vez que a deixasse para trás, a noite seria longa e implacável. A grande sala não era só um cômodo. Era um ritual, um encontro de calor antes de se render ao frio. Cada tocha apagada, cada taça esvaziada, era mais um passo rumo a um sofrimento tremendo na cama. Mesmo na luz tremeluzente da vela, você sente o quão temporário o conforto realmente era. O fogo que antes rugia agora sussurra fraco, faíscas estalando e morrendo. Um servo mexe nele meio que sem vontade, depois desiste, deixando as brasas apagarem. O som de risos e festa desaparece, substituído pelos gemidos silenciosos do castelo se acomodando na noite. E então você se vira, relutante, para subir aquela escada, capa bem apertada, a memória do calor se apagando a cada degrau. O brilho da grande sala persiste na sua mente como um sonho que você gostaria que durasse. Mas já seus dedos dos pés estão entorpecidos, seus dedos doem, e você percebe que o resto da noite será uma luta por calor. Esse brilho fugaz era o que mantinha as pessoas sanas. O ritual de se reunir, festar e se banhar na luz do fogo antes que o frio retomasse seu território. Sem a grande sala, o castelo seria insuportável. Com ela, as pessoas tinham pelo menos uma chance de lembrar o que calor sentia, mesmo que por algumas horas. Você sobe mais alto no mastro agora, longe do brilho desvanecendo da grande sala, e o ar muda imediatamente. O calor do fogo desaparece, substituído por um frio úmido que se agarra aos seus ossos. As paredes são espessas, mais espessas do que qualquer coisa que você viu em casas modernas. Às vezes, 3,6 metros de pedra separando você do mundo exterior. No começo, isso soa como proteção. Mas aqui está a ironia. Essas mesmas paredes que paravam flechas e arietes também aprisionavam o frio dentro. Se já entrou numa adega no inverno, sabe a sensação. A pedra guarda a temperatura como uma memória, irradiando frio mesmo quando o ar externo se aquece brevemente. Construtores medievais entendiam força e permanência, mas não conforto, e assim as paredes se tornaram paradoxais. Fortalezas contra homens, mas não contra o clima. Um fato que historiadores concordam: castelos raramente se aqueciam além de um raio estreito ao redor da lareira. Um fogo ardente, fumaça subindo, mas a 10 passos de distância, você já estava numa geladeira outra vez. Relatos escritos dos séculos XIII e XIV descrevem famílias nobres sentadas diretamente na frente das chamas. Capas puxadas sobre as cabeças, enquanto atrás delas servos batiam os pés para manter a circulação. O fogo criava uma bolha de calor tolerável, mas a pedra ao redor se recusava a ceder. Agora, uma observação curiosa de diários de viajantes. Alguns reclamavam que as próprias paredes suavam. Umidade condensava na pedra fria e escorria em filetes, deixando os aposentos úmidos e desagradáveis. Imagine deitar na cama e ouvir pequenos pingos batendo no chão ao lado de você a noite inteira. Não exatamente a canção de ninar que você queria. Em algumas estações, musgo até crescia nas superfícies internas. Então, sim, você vivia num castelo, mas às vezes parecia mais uma caverna. Acadêmicos modernos ainda debatem se tapeçarias e cortinas realmente faziam alguma diferença. Nós imaginamos paredes repletas de tecidos ricos, mas esses tecidos espessos realmente isolavam o cômodo, ou apenas decoravam? Alguns pesquisadores argumentam que bloqueavam correntes visivelmente, criando bolsões de calor atrás das cortinas. Outros acham que isso foi exagerado em representações românticas posteriores,
apontando que nem mesmo o tecido mais rico competia com o ar gelado filtrando por janelas sem vidros e frestas nas portas. O debate permanece sem solução, mas diz uma coisa clara: as pessoas estavam tão desesperadas que tentavam quase tudo. Então, imagine agora. Você entra num quarto de dormir em janeiro tardio. O fogo na lareira é pequeno, talvez já vacilante. As paredes se erguem como penhascos ao redor, sua superfície lisa com condensação, mesmo envolta em camadas de lã. Você treme. A cama se ergue no centro, cortinas pesadas fechadas ao redor. Atrás dessas cortinas, o ar talvez esteja alguns graus mais quente, um pequeno ninho escavado do frio, mas fora delas o quarto parece um túmulo de pedra. O efeito psicológico era tão severo. As pessoas escreviam sobre temer o frio mais do que a fome ou até a doença. Pelo menos fome e doença passavam. O frio era implacável todas as noites da temporada de inverno. Quando você vivia num castelo, não podia escapar dele. Esse sentimento de prisão em sua própria casa deixou marcas. Você imagina deitar ali, puxando o cobertor firme, ouvindo o chiado do vento se esgueirando por frestas. Seus ouvidos queimam de frio. Seus dedos endurecem. Mesmo seus sonhos, quando vinham, eram assombrados por imagens de gelo e fogo. As paredes de pedra o cercavam não como escudo protetor, mas como uma geladeira que nunca desliga. E aqui é onde sua perspectiva muda. Castelos não eram glamourosos na vida cotidiana. Eram máquinas de sobrevivência, sim, mas exigiam um preço por essa proteção. Conforto foi sacrificado por segurança. E cada noite de inverno lembrava você que pedra podia manter você seguro de flechas, mas nunca o manteria quente. Quanto mais você pensa nisso, mais claro fica. Dormir num castelo medieval era menos sobre descansar em paz e mais sobre organizar uma pequena guerra contra o ambiente. O inimigo era invisível, mas implacável. E o campo de batalha era sempre o mesmo. Seu quarto, sua cama, seu corpo. Você arrasta os pés pelo chão, e em vez de tapetes ou madeira polida, suas botas rangem contra algo muito mais humilde: palha espalhada sobre a pedra. Essas não eram só decoração. Eram uma tentativa prática de suavizar o frio sob os pés, absorver respingos e, mais importante, agir como uma forma primitiva de isolamento. Documentos da Baixa Idade Média descrevem como lares renovavam a palha algumas vezes por ano, empilhando-a espessa em salões nobres e quartos. Quando recém-colocada, cheirava levemente ao ar livre, gramínea, terrosa, quase agradável. Por um tempo, você talvez sentisse que parte do verão havia sido trazida dentro. As plantas adicionavam amortecimento, abafavam passos e ajudavam a reter o pouco calor que conseguia ser preso perto do chão. Mas o encanto não durava. Com o tempo, a palha ficava fétida. Migalhas de comida, cerveja derramada e ossos de festas se alojavam dentro. Ratos e insetos tratavam o chão como seu playground. Se você imagina um tapete natural e acolhedor, pense de novo. No fim do inverno, a palha podia estar tão suja que um moralista francês reclamou que era como dormir num curral. O que é fascinante é como essas palhas tinham dupla função. Sim, armazenavam uma fina camada de calor, mas também absorviam umidade da pedra úmida. Num castelo onde a condensação pingava constantemente das paredes, isso importava. Caso contrário, cada passo seria sobre pedra escorregadia e poças de água congelada. Um detalhe peculiar aparece em alguns registros ingleses. Ervas como lavanda, alecrim ou erva doce às vezes eram espalhadas entre as palhas. A ideia era parcialmente prática. Plantas de cheiro forte mascaravam o odor de restos em decomposição, mas também davam um sopro de conforto em cômodos de outra forma cheios de fumaça e umidade. Imagine deitar na cama e captar um leve toque de lavanda sob o cheiro opressivo de lã molhada e fumaça de madeira. Não o deixaria mais quente, mas talvez tornasse a noite um pouco mais suportável. Há um debate contínuo entre historiadores da arquitetura sobre o quão eficazes essas palhas realmente foram. Alguns argumentam que forneceram calor real,
criando um tapete isolante entre os pés humanos e a pedra gelada. Outros as descartam como gestos simbólicos de ordem e limpeza, apontando que a maior perda de calor vinha das paredes e tetos. De qualquer forma, as evidências são fragmentárias, e a pergunta permanece: as palhas eram uma verdadeira tecnologia medieval de calor, ou simplesmente um hábito sujo disfarçado de tradição? Você imagina-se agora deitado na cama enquanto um servo termina de espalhar nova palha pelo quarto. Ela rende suavemente sob os pés, liberando aromas fracos enquanto é esmagada. Por um momento fugaz, o cômodo parece mais limpo, quase civilizado. Mas você sabe que pela manhã a palha já terá absorvido a umidade e o ciclo de decadência começará de novo. Pense na sobrecarga sensorial de um quarto assim. Sob seus lençóis, você talvez sinta o conforto da lã ou da pele. Mas ao seu redor sobe o cheiro apodrecido da palha antiga, o cheiro agudo das ervas, e a fumaça onipresente grudada em suas roupas. O chão rende enquanto ratos correm em busca de migalhas. Cada detalhe lembra que sobrevivência, não luxo, definia seu sono. Mas há uma espécie de engenhosidade nisso também. Essas pessoas usavam os materiais mais simples, plantas colhidas nas margens dos rios e campos, e as transformavam em ferramentas para suportar o longo inverno. Eles não pensavam em tapetes ou isolamento. Pensavam em qualquer coisa que pudesse manter o frio um pouco mais longe. Então, enquanto você repousa a cabeça nesse quarto imaginado, percebe que até o chão sob seus pés era parte da batalha noturna contra o frio. Pedra era o inimigo. Palha, um escudo frágil. E toda manhã começava com a pergunta: quanto tempo até esses dois te traírem com umidade e decadência? Você se senta na beira da cama agora, passando os dedos pelas camadas de tecido empilhadas. Se havia um segredo medieval de sobrevivência contra o frio noturno, era o tecido. Lã, linho e pele se tornaram armas escolhidas, enroladas e empilhadas até você se parecer com um casulo, não um dormidor. Inventários domésticos deixam claro o quão centrais os têxteis eram para a vida medieval. Lençóis de linho eram básico, suaves e frescos contra a pele, embora muito menos isolantes que o que vinha por cima. Sobre isso vinham cobertores espessos de lã, pesados o suficiente para que alguns os comparassem ao peso de um cão. E se você tivesse riqueza, adicionava peles de colete, raposa, sável ou até urso. Nobres investiam fortunas nesse tipo de roupa de cama, não só por exibição, mas porque sem isso, noites de inverno podiam ser letais. Mas há uma observação engraçada escondida nas fontes. Servos às vezes brincavam que seus senhores não conseguiam se mover uma vez embrulhados. Tantas camadas os prendiam que virar-se exigia um esforço monumental. Imagine envolto em 5 ou 6 cobertores pesados, tão bem apertado que qualquer movimento maior arriscaria puxar os lençóis e congelar. Calor vinha ao custo da mobilidade, uma troca que a maioria aceitava. Peles merecem atenção especial. Além de luxo, eram genuinamente práticas. Pelos de raposa ártica, peles de marta e lã de ovelha ofereciam calor denso. Um cronista descreve uma nobre da Borgonha que se recusava a viajar sem suas cobertas forradas de pele, mesmo no verão, por medo de pegar resfriados à noite. Para nós, parece absurdo, mas numa era em que correntes cortam todos os cômodos, a paranoia sobre frio era totalmente racional. Um costume estranho surge em certas casas. Algumas pessoas acreditavam que dormir sob muita linho era prejudicial porque linho era pensado como retirando o calor do corpo. Para equilibrar isso, deliberadamente empilhavam lã ou pele acima e abaixo, criando o que poderíamos chamar de sanduíche têxtil. A ideia era que linho resfriava, lã aquecia, e pele prendia tudo. Se a teoria funcionava cientificamente é duvidoso, mas mostra como as pessoas misturavam folclore com conforto prático. Acadêmicos ainda se quebram sobre o significado social desses tecidos. Peles eram realmente sobre sobrevivência, ou principalmente sinalização de status. Por um lado, inventários provam que nobres ricos colecionavam enormes números de coletes de pele. Por outro, famílias pobres sobreviviam sem elas,
confiando em lã grosseira. Alguns historiadores argumentam que peles eram principalmente símbolos de poder e hierarquia, enquanto outros mantêm que eram uma necessidade crucial em castelos ventilados. A verdade provavelmente estava no meio. Eram ferramentas de sobrevivência e marcas de prestígio. Agora imagine-se sob essas camadas. A lã coça levemente na pele, mais áspera que tecidos modernos. Acima disso, a pele se sente densa e quase sufocante, mas pelo menos mantém o frio à distância. Os cobertores pressionam você contra o colchão de palha com seu peso. Você se mexe, mas só um pouco. Qualquer movimento maior convidaria ar gelado para dentro do casulo. Sua respiração aquece o espaço ao redor do rosto. Enquanto o resto do corpo depende inteiramente da barreira de tecido, o silêncio do cômodo amplifica cada sensação. O rangido do linho, o arranho áspero da lã, o cheiro levemente musculoso das peles animais. Há algo íntimo e primitivo nisso. Você está envolto nas peles e fibras do mundo natural. Cada fio e pelo um lembrete de que sobrevivência depende de transformar o próprio ambiente em armadura. E nesse pensamento reside a essência do sono medieval. Dormir era construir uma fortaleza dentro de uma fortaleza, não com ameias e fossos, mas com lençóis e peles. Toda noite você barricava-se contra o frio com os tecidos que conseguisse reunir. Sem eles, mesmo o quarto mais magnífico de um castelo sentiria como o interior de um túmulo. Então, enquanto você se deita nesse casulo imaginado, começa a entender o ritual noturno. Reúna camadas, pese-se, e espere que segurem até amanhã. O frio pode sacudir as janelas, rastejar pelas pedras e girar ao redor da sua cama, mas dentro da fortaleza de tecido, você tinha uma chance de luta. A cama em si era mais do que um móvel. Era uma máquina projetada para criar um pequeno clima habitável dentro de um cômodo hostil. Quando você abre as pesadas cortinas de uma cama de pilastra medieval, você não está apenas espiando o espaço privado de alguém. Você está entrando num mundo micro construído para a sobrevivência. Inventários detalhados de lares nobres mostram o quão importantes essas grandes camas eram. Ao contrário dos simples esteiras de camponeses, essas estruturas se elevavam do chão, altas como uma pessoa, esculpidas em carvalho ou nogal. Os postes se erguiam como pilares, muitas vezes decorados com ornamentos, e se estendiam para sustentar uma cortina. Essa cortina não era só decorativa, era prática. Ao pendurar cortinas nas laterais, você prendia seu próprio calor corporal dentro. Transformava um quarto gelado em algo vagamente parecido com calor. Pense nisso como uma tenda medieval dentro do seu quarto. Uma vez que as cortinas eram fechadas, a diferença podia ser dramática. O calor da sua respiração, do seu corpo, dos cobertores espessos, tudo se acumulava num cômodo ventilado onde a temperatura podia flutuar apenas acima do congelamento. Esses poucos graus a mais podiam fazer a diferença entre uma noite miserável e algo tolerável. Existe um registro incomum de uma duquesa francesa que viajava com sua cama desmontada e transportada em carretas. Por que ir a esse esforço? Porque a cama não era só móvel. Era suporte de vida. Dormir num castelo ou abadia desconhecida sem sua própria cortina e cortinado era arriscar tremer a noite inteira. Um detalhe curioso aparece em algumas fontes inglesas. As próprias cortinas às vezes eram enceradas ou forradas com tecido oleado para bloquear correntes com mais eficácia. Imagine puxar essas cortinas. O tecido pesado, levemente cheirando a cera de abelha ou resina. Elas não apenas bloqueavam o frio, também criavam escuridão, abafando sons e luz, dando a ilusão de privacidade em cômodos que raramente eram verdadeiramente privados. Acadêmicos modernos ainda discutem o quão eficazes essas camas realmente eram. Elas realmente aqueciam dormidores, ou representações românticas posteriores exageraram sua utilidade. Evidência arqueológica sugere que as cortinas eram espessas e multicamadas, então há razão para acreditar que funcionavam.
Mas alguns argumentam que o calor era psicológico tanto quanto físico, a sensação de estar encerrado, abrigado, escondido da frieza cavernosa. O debate continua, mas o que permanece certo é que as pessoas acreditavam tanto em sua importância que camas portáteis se tornaram uma necessidade nobre. Agora, imagine-se deslizando para dentro de uma. A cama rangue sob seu peso. O colchão de palha rende. E então você estica a mão para fechar a cortina. Instantaneamente, o ar parece diferente. Ainda frio, sim, mas não mais atacado por correntes das frestas. Sua respiração forma nuvens menos rápido. Seu corpo relaxa nas camadas de cobertores, e você sente que talvez consiga dormir. A cortina abafa o pingar de água das paredes, o tosse distante de um servo no corredor, até o latido de um cachorro lá fora. Dentro, cheira tecido e pele, levemente musculoso, mas reconfortante. Você ouve apenas o rangido de seus cobertores quando se mexe. O cômodo além pode ser vasto e inóspito. Mas aqui, em sua cama, você escavou um bolsão de vida contra os elementos. Não era infalível. Algumas noites as cortinas congelavam rígidas onde a condensação se acumulava. Outras noites a fumaça da lareira se esgueirava dentro, sufocando você. Mas para a maioria dos nobres, a cama de 4 colunas representava a melhor defesa disponível contra o cerco noturno do frio. E é aí que você percebe a engenhosidade das pessoas medievais não estava em grandes invenções, mas em pequenas adaptações inteligentes. Sem aquecimento central, então construa uma bolha climática privada. Sem isolamento, então pendure cortinas espessas e se trave dentro. Toda noite era uma negociação com o frio, e a cama de pilastra era a coisa mais próxima de um trégua. Imagine-se deitado agora. Seus olhos pesados, o mundo além da cortina desaparecendo em silêncio. O cômodo ainda está frio, o castelo ainda ventilado, mas você criou um espaço onde sobrevivência parece possível. Você se deixa levar para o sono, não porque a noite ficou mais quente, mas porque conseguiu, com tecido e madeira, enganá-la o suficiente. Sob todas aquelas cobertas e cortinas, a base de seu repouso noturno ainda era o colchão. O que estava sob você podia determinar se você passava a noite em algum nível de conforto, ou se acordava com dores, congelado e irritado. Na Idade Média, a cama vinha em muitas formas, mas duas se destacavam: o colchão de penas e o colchão de palha. O colchão de penas era a escolha de luxo. Imagine afundar num saco cheio de penas de ganso ou pato, macio e maleável, acolhendo seu corpo com calor. Inventários de propriedades nobres frequentemente listavam múltiplos colchões de penas, cuidadosamente armazenados e transportados com a família sempre que o senhor viajava. Um colchão bem recheado podia ser tão grosso que alguém sentava quase 30 centímetros acima do quadro da cama, um travesseiro elástico numa câmara de outra forma implacável. Famílias as valorizavam, protegiam e as passavam como pertences preciosos. Elas não eram apenas confortáveis. Eram símbolos de status. Mas aqui está um detalhe: colchões de penas também podiam se tornar sufocantemente quentes, prendendo calor corporal até que dormidores acordassem molhados de suor, mesmo no inverno. Uma reclamação divertida sobrevive numa carta do século XV, onde um convidado gemia que a cama de seu anfitrião o engolia como um ganso numa panela. Muitas penas significavam que você afundava demais, e em vez de um sono suavemente acolhedor, passava a noite lutando para voltar à superfície. Para a maioria das pessoas, porém, a realidade era um colchão de palha, um saco grande cheio de palha, feno ou junco, enchido até formar um colchão rudimentar. Camponeses os usavam, soldados os usavam, e até castelos enchiam seus aposentos menores com eles. Eram baratos, fáceis de recarregar e moderadamente eficazes em levantá-lo do chão gelado. Mas palha vinha com suas próprias maldições. Achatava rapidamente, perfurava o tecido, e frequentemente abrigava pulgas. Lares tinham que bater o colchão regularmente, literalmente golpeando e sacudindo o saco de palha para revivê-lo e expulsar parasitas. Pela manhã,
Seu corpo podia coçar de arranhões de palha, mas pelo menos você sobrevivera à noite. Fontes contemporâneas notam um detalhe estranho. Algumas pessoas misturavam ervas na palha, não só para adocificar o cheiro, mas para afastar pragas. Lavanda, hortelã ou erva de Santa Maria podiam ser jogadas dentro, deixando um leve aroma que mascarava o cheiro azedo do feno úmido. Se já dormiu num colchão de palha, sabe que o cheiro nunca sai completamente. Ele persiste, terroso e apodrecido, penetrando roupas e cabelos. Pesquisadores ainda debatem o quão comuns colchões de penas realmente eram. Alguns argumentam que eram luxos raros reservados à elite mais alta. Outros apontam registros mostrando lares de classe média possuindo pelo menos um colchão de penas, sugerindo que eram mais difundidos do que se supunha. O desacordo vem da evidência fragmentária, mas o que revela é que superfícies de sono importavam profundamente o suficiente para serem meticulosamente registradas. Imagine-se deitado num colchão de palha num quarto ventilado. O saco rende sob você, irregularidades pressionando suas costas. Cada movimento libera uma nuvem de cheiro de grama misturado ao toque agudo das ervas. Você ouve o pequeno correr de ratos em algum lugar dentro das palhas no chão, e se pergunta se eles virão visitá-lo. Os cobertores acima pressionam pesados, mas a palha abaixo lembra que conforto nesta era nunca era garantido. Agora imagine o contrário, um colchão de penas num quarto nobre. Você afunda profundamente na maciez, seu corpo abraçado pela penugem. Parece celestial até que o calor se torna sufocante. As penas se movem e você rola para um vazio que o abraça um pouco demais. Você empurra os cobertores, buscando ar fresco, mas as cortinas prendem tudo dentro. Você adormece de qualquer jeito, sabendo que esse desconforto ainda é milhares de vezes melhor que palha. A escolha entre palha e penas espelhava a escada social medieval. Dormir em penas era pertencer aos privilegiados. Dormir em palha era aceitar a necessidade. Ambos, porém, eram respostas ao mesmo desafio: manter o corpo vivo em câmaras de pedra frias e implacáveis. E assim, enquanto você se deixa levar para o sono nessa cama imaginada hoje, percebe que dormidores medievais nunca eram passivos. Cada colchão, seja humilde ou grandioso, representava esforço, adaptação e uma pequena vitória sobre o frio. Você não simplesmente caía na cama. Tomava uma decisão estratégica: afundar em penas ou suportar palha, tudo na esperança de sobreviver até o amanhecer. Mesmo a cama mais cuidadosamente construída, com suas cortinas, colchões de penas e montes de cobertores, nem sempre garantia sobrevivência por conta própria. O que fazia a diferença nas noites mais geladas não era a mobília, era a companhia. Dormir sozinho num quarto de pedra significava que seu calor corporal simplesmente se dissipava nas paredes. Dormir ao lado de outros significava calor multiplicado, corpos agindo como radiadores pressionados juntos na escuridão. Famílias nobres entendiam isso, embora raramente admitissem abertamente. Criados frequentemente dormiam em quartos adjacentes ou até em esteiras aos pés da cama do senhor. O arranjo não era só sobre serviço ou segurança. Também era prático. Mais pessoas num espaço significavam temperaturas mais altas, mesmo que apenas por alguns graus preciosos. Você talvez não notasse o calor no começo, mas à meia-noite, quando o gelo se formava no interior das janelas, cada corpo extra contava. Relatos de mosteiros medievais revelam que monges dormiam em fileiras longas, suas camas ou esteiras lado a lado em dormitórios ventilados. O raciocínio não era só disciplina comunitária, era também sobrevivência. Naqueles espaços lotados, o calor corporal criava uma camada de isolamento, por mais fina que fosse. O mesmo princípio se aplicava em quartéis, onde soldados se aglomeravam em fileiras, capas puxadas firmes, confiando que juntos resistiriam ao frio melhor do que sozinhos. Uma anedota curiosa vem de uma mansão inglesa do século XIV. Um testamento de um nobre ordenava especificamente que seu escudeiro favorito fosse concedido um lugar perto da lareira do senhor à noite.
Acadêmicos interpretam isso não só como marca de favor, mas como admissão de que o calor da companhia era tão valioso quanto herança. Ser convidado para dividir a cama ou o quarto não era apenas intimidade. Era um privilégio de calor. Havia, claro, outra camada nessa prática. Animais. Cachorros, em particular, se tornaram aquecedores literais. A frase noite de 3 cachorros pode vir de folclore posterior, mas a ideia tem raízes na realidade. Pessoas medievais frequentemente permitiam que cães entrassem na cama, não só por companhia, mas porque os animais irradiavam calor. 1 ou 2 grandes mastins enrolados nos pés podiam fazer a diferença entre dedos dos pés congelados e conforto. Viajantes até registraram que em algumas pousadas, hóspedes pediam para dormir em estábulos com animais em vez de quartos não aquecidos. Cavalos, gado e ovelhas produziam tanto calor que dormir perto deles era preferível a uma cama solitária em pedra. Imagine-se adormecendo ao som da respiração constante de uma vaca ao seu lado. Você se levanta da cama agora, os pés tocando o chão de pedra, e sente o ar como uma lâmina. O calor das cobertas se desvanece em segundos. O quarto ainda está mergulhado na escuridão, mas você sabe que amanhã não virá por vontade própria. Ela precisa ser forçada. E a primeira arma contra o inverno não é o fogo, nem a lã, nem mesmo o cachorro enrolado nos seus pés. É a luz. Ou melhor, a ausência dela. As janelas são buracos na parede, não aberturas. Sem vidro, sem isolamento, sem qualquer barreira eficaz, elas deixam passar o vento, a umidade e a escuridão, tudo ao mesmo tempo. Em muitos castelos, o único recurso para tentar bloquear o frio era um tecido esticado. Linho, às vezes tratado com cera ou óleo, pendurado como uma cortina rústica. Não era para ver o mundo lá fora. Era para evitar que o mundo lá fora entrasse. Porém, mesmo assim, o gelo se formava nas bordas, e a condensação escorria em filetes finos, como lágrimas de pedra. Você se aproxima da janela, e o tecido, já endurecido pela umidade da noite, rende ao toque. A luz do amanhecer, quando vem, é fraca, amarelada, como se o sol tivesse medo de se expor. Não ilumina. Apenas desenha sombras tênues sobre os móveis, sobre os cantos das cortinas, sobre o rosto de quem ainda não se decidiu a sair da cama. Alguns relatos mencionam janelas de chifre, finas lâminas de boi ou carneiro, raspadas até ficar translúcidas. Elas resistiam melhor à chuva e ao vento, mas em pouco tempo amarelavam, embaçavam, e transformavam o mundo exterior em um sonho distorcido. Você olhava para fora e via apenas uma névoa esbranquiçada, como se o inverno tivesse envolvido tudo em um véu de gelo. A arquitetura desses espaços não foi feita para acolher. Foi feita para resistir. As paredes espessas, as torres altas, os corredores longos, tudo projetado para impedir invasores. Mas ninguém pensou em como manter o calor dentro. Um nobre podia ter a melhor cama, os melhores cobertores, as melhores peles. Mas se seu quarto ficava no topo de uma torre exposta ao vento, ele dormia em uma caverna com vista. E os que viviam nos andares inferiores? Eles enfrentavam a umidade que escorria das paredes, o mofo que nascia nos cantos, o cheiro de terra úmida que nunca saía da roupa. Historiadores ainda discutem se essas janelas de chifre eram comuns ou apenas um luxo de poucos. Alguns apontam para inventários que mencionam vidros de chifre como itens de valor. Outros argumentam que a maioria das famílias usava apenas tábuas de madeira, fechadas com estopas ou musgo. A verdade, como sempre, está no meio. O que importa é que, independentemente do material, o resultado era o mesmo: o frio entrava. E você aprendia a viver com ele, não contra ele. Você se vira, e o som da madeira rangendo sob seus pés é o único sinal de vida. O quarto não é um lugar, é um campo de batalha. E a primeira batalha de cada dia é vencer a sensação de que o próprio ar está tentando lhe roubar o calor. Você puxa as cortinas, e o tecido pesado, já empapado de umidade, parece mais pesado ainda. O sol, se aparecer, não aquece.
Ele apenas ilumina a batalha. Agora, imagine que você é um camponês. Sua casa não tem torres, nem janelas de chifre, nem tapeçarias. Talvez nem tenha janelas de verdade. Apenas uma fenda na parede, tampada com um pedaço de couro esticado. A luz entra como um fio tênue, e o vento sopra como um sopro de gelo. Mas você tem algo que o nobre não tem: proximidade. Seu quarto é o mesmo lugar onde você cozinha, onde você come, onde os animais dormem ao lado. Um único fogo, pequeno, mas constante, aquece tudo. O calor sobe, se espalha, se mistura com o cheiro de feno, de carne seca, de suor. Não é agradável, mas é eficaz. Um visitante do século XIV escreveu, surpreso, que as cabanas dos camponeses eram mais quentes que as salas do Senhor. Isso não era exagero. A pequena sala, com paredes de barro e teto de palha, retinha o calor como um pote de barro. O nobre, em sua torre de pedra, tinha espaço demais para aquecer. O camponês tinha espaço justo. E às vezes, o justo é melhor que o excesso. Você se lembra de quando, na infância, dormia com os irmãos, os pés apoiados no corpo de alguém mais quente? Essa é a mesma lógica, ampliada. Não é conforto, é sobrevivência. E nela, não há espaço para luxo. Há apenas corpos, fogo e silêncio. A luz, então, não é um presente. É um recurso. E você aprende a usá-la com cuidado. Uma vela, uma lâmpada de óleo, não para ver, mas para sentir. A chama, mesmo pequena, cria um ponto de calor. Ela não aquece o quarto. Ela aquece você. Um pouco. O suficiente para que, por alguns minutos, você esqueça que o mundo lá fora está congelado. E quando o vento bate contra a porta, quando o som da madeira estalando se mistura ao uivo da tempestade, você não se pergunta se vai sobreviver. Você já sabe que vai. Porque já sobreviveu ontem. E anteontem. E há 10 anos. E antes disso. A luz, nesse mundo, não é brilho. É promessa. Uma promessa de que, mesmo aqui, no meio do gelo, você ainda tem um fogo. E enquanto tiver um fogo, ainda tem uma chance. Você se senta na beira da cama, e a escuridão não é mais apenas ausência de luz. É presença. É o frio que respira. E você, com as mãos tremendo, puxa o cobertor mais perto. A luz da vela tremula. Mas não se apaga. E isso, por enquanto, é o bastante. Você se levanta da cama agora, os pés tocando o chão de pedra, e sente o ar como uma lâmina. O calor das cobertas se desvanece em segundos. O quarto ainda está mergulhado na escuridão, mas você sabe que amanhã não virá por vontade própria. Ela precisa ser forçada. E a primeira arma contra o inverno não é o fogo, nem a lã, nem mesmo o cachorro enrolado nos seus pés. É a luz. Ou melhor, a ausência dela. As janelas são buracos na parede, não aberturas. Sem vidro, sem isolamento, sem qualquer barreira eficaz, elas deixam passar o vento, a umidade e a escuridão, tudo ao mesmo tempo. Em muitos castelos, o único recurso para tentar bloquear o frio era um tecido esticado. Linho, às vezes tratado com cera ou óleo, pendurado como uma cortina rústica. Não era para ver o mundo lá fora. Era para evitar que o mundo lá fora entrasse. Porém, mesmo assim, o gelo se formava nas bordas, e a condensação escorria em filetes finos, como lágrimas de pedra. Você se aproxima da janela, e o tecido, já endurecido pela umidade da noite, rende ao toque. A luz do amanhecer, quando vem, é fraca, amarelada, como se o sol tivesse medo de se expor. Não ilumina. Apenas desenha sombras tênues sobre os móveis, sobre os cantos das cortinas, sobre o rosto de quem ainda não se decidiu a sair da cama. Alguns relatos mencionam janelas de chifre, finas lâminas de boi ou carneiro, raspadas até ficar translúcidas. Elas resistiam melhor à chuva e ao vento, mas em pouco tempo amarelavam, embaçavam, e transformavam o mundo exterior em um sonho distorcido.
Você olhava para fora e via apenas uma névoa esbranquiçada, como se o inverno tivesse envolvido tudo em um véu de gelo. A arquitetura desses espaços não foi feita para acolher. Foi feita para resistir. As paredes espessas, as torres altas, os corredores longos, tudo projetado para impedir invasores. Mas ninguém pensou em como manter o calor dentro. Um nobre podia ter a melhor cama, os melhores cobertores, as melhores peles. Mas se seu quarto ficava no topo de uma torre exposta ao vento, ele dormia em uma caverna com vista. E os que viviam nos andares inferiores? Eles enfrentavam a umidade que escorria das paredes, o mofo que nascia nos cantos, o cheiro de terra úmida que nunca saía da roupa. Historiadores ainda discutem se essas janelas de chifre eram comuns ou apenas um luxo de poucos. Alguns apontam para inventários que mencionam vidros de chifre como itens de valor. Outros argumentam que a maioria das famílias usava apenas tábuas de madeira, fechadas com estopas ou musgo. A verdade, como sempre, está no meio. O que importa é que, independentemente do material, o resultado era o mesmo: o frio entrava. E você aprendia a viver com ele, não contra ele. Você se vira, e o som da madeira rangendo sob seus pés é o único sinal de vida. O quarto não é um lugar, é um campo de batalha. E a primeira batalha de cada dia é vencer a sensação de que o próprio ar está tentando lhe roubar o calor. Você puxa as cortinas, e o tecido pesado, já empapado de umidade, parece mais pesado ainda. O sol, se aparecer, não aquece. Ele apenas ilumina a batalha. Agora, imagine que você é um camponês. Sua casa não tem torres, nem janelas de chifre, nem tapeçarias. Talvez nem tenha janelas de verdade. Apenas uma fenda na parede, tampada com um pedaço de couro esticado. A luz entra como um fio tênue, e o vento sopra como um sopro de gelo. Mas você tem algo que o nobre não tem: proximidade. Seu quarto é o mesmo lugar onde você cozinha, onde você come, onde os animais dormem ao lado. Um único fogo, pequeno, mas constante, aquece tudo. O calor sobe, se espalha, se mistura com um cheiro de feno, de carne seca, de suor. Não é agradável, mas é eficaz. Um visitante do século XIV escreveu, surpreso, que as cabanas dos camponeses eram mais quentes que as salas do senhor. Isso não era exagero. A pequena sala, com paredes de barro e teto de palha, retinha o calor como um pote de barro. O nobre, em sua torre de pedra, tinha espaço demais para aquecer. O camponês tinha espaço justo. E às vezes, o justo é melhor que o excesso. Você se lembra de quando, na infância, dormia com os irmãos, os pés apoiados no corpo de alguém mais quente? Essa é a mesma lógica, ampliada. Não é conforto, é sobrevivência. E nela, não há espaço para luxo. Há apenas corpos, fogo e silêncio. A luz, então, não é um presente. É um recurso. E você aprende a usá-la com cuidado. Uma vela, uma lâmpada de óleo, não para ver, mas para sentir. A chama, mesmo pequena, cria um ponto de calor. Ela não aquece o quarto. Ela aquece você. Um pouco. O suficiente para que, por alguns minutos, você esqueça que o mundo lá fora está congelado. E quando o vento bate contra a porta, quando o som da madeira estalando se mistura ao uivo da tempestade, você não se pergunta se vai sobreviver. Você já sabe que vai. Porque já sobreviveu ontem. E anteontem. E há 10 anos. E antes disso. A luz, nesse mundo, não é brilho. É promessa. Uma promessa de que, mesmo aqui, no meio do gelo, você ainda tem um fogo. E enquanto tiver um fogo, ainda tem uma chance. Você se senta na beira da cama, e a escuridão não é mais apenas ausência de luz. É presença. É o frio que respira. E você, com as mãos tremendo, puxa o cobertor mais perto. A luz da vela tremula. Mas não se apaga. E isso, por enquanto, é o bastante. Você se levanta da cama agora, os pés tocando o chão de pedra,
e sente o ar como uma lâmina. O calor das cobertas se desvanece em segundos. O quarto ainda está mergulhado na escuridão, mas você sabe que amanhã não virá por vontade própria. Ela precisa ser forçada. E a primeira arma contra o inverno não é o fogo, nem a lã, nem mesmo o cachorro enrolado nos seus pés. É a luz. Ou melhor, a ausência dela. As janelas são buracos na parede, não aberturas. Sem vidro, sem isolamento, sem qualquer barreira eficaz, elas deixam passar o vento, a umidade e a escuridão, tudo ao mesmo tempo. Em muitos castelos, o único recurso para tentar bloquear o frio era um tecido esticado. Linho, às vezes tratado com cera ou óleo, pendurado como uma cortina rústica. Não era para ver o mundo lá fora. Era para evitar que o mundo lá fora entrasse. Porém, mesmo assim, o gelo se formava nas bordas, e a condensação escorria em filetes finos, como lágrimas de pedra. Você se aproxima da janela, e o tecido, já endurecido pela umidade da noite, rende ao toque. A luz do amanhecer, quando vem, é fraca, amarelada, como se o sol tivesse medo de se expor. Não ilumina. Apenas desenha sombras tênues sobre os móveis, sobre os cantos das cortinas, sobre o rosto de quem ainda não se decidiu a sair da cama. Alguns relatos mencionam janelas de chifre, finas lâminas de boi ou carneiro, raspadas até ficar translúcidas. Elas resistiam melhor à chuva e ao vento, mas em pouco tempo amarelavam, embaçavam, e transformavam o mundo exterior em um sonho distorcido. Você olhava para fora e via apenas uma névoa esbranquiçada, como se o inverno tivesse envolvido tudo em um véu de gelo. A arquitetura desses espaços não foi feita para acolher. Foi feita para resistir. As paredes espessas, as torres altas, os corredores longos, tudo projetado para impedir invasores. Mas ninguém pensou em como manter o calor dentro. Um nobre podia ter a melhor cama, os melhores cobertores, as melhores peles. Mas se seu quarto ficava no topo de uma torre exposta ao vento, ele dormia em uma caverna com vista. E os que viviam nos andares inferiores? Eles enfrentavam a umidade que escorria das paredes, o mofo que nascia nos cantos, o cheiro de terra úmida que nunca saía da roupa. Historiadores ainda discutem se essas janelas de chifre eram comuns ou apenas um luxo de poucos. Alguns apontam para inventários que mencionam vidros de chifre como itens de valor. Outros argumentam que a maioria das famílias usava apenas tábuas de madeira, fechadas com estopas ou musgo. A verdade, como sempre, está no meio. O que importa é que, independentemente do material, o resultado era o mesmo: o frio entrava. E você aprendia a viver com ele, não contra ele. Você se vira, e o som da madeira rangendo sob seus pés é o único sinal de vida. O quarto não é um lugar, é um campo de batalha. E a primeira batalha de cada dia é vencer a sensação de que o próprio ar está tentando lhe roubar o calor. Você puxa as cortinas, e o tecido pesado, já empapado de umidade, parece mais pesado ainda. O sol, se aparecer, não aquece. Ele apenas ilumina a batalha. Agora, imagine que você é um camponês. Sua casa não tem torres, nem janelas de chifre, nem tapeçarias. Talvez nem tenha janelas de verdade. Apenas uma fenda na parede, tampada com um pedaço de couro esticado. A luz entra como um fio tênue, e o vento sopra como um sopro de gelo. Mas você tem algo que o nobre não tem: proximidade. Seu quarto é o mesmo lugar onde você cozinha, onde você come, onde os animais dormem ao lado. Um único fogo, pequeno, mas constante, aquece tudo. O calor sobe, se espalha, se mistura com um cheiro de feno, de carne seca, de suor. Não é agradável, mas é eficaz. Um visitante do século XIV escreveu, surpreso, que as cabanas dos camponeses eram mais quentes que as salas do Senhor. Isso não era exagero. A pequena sala, com paredes de barro e teto de palha, retinha o calor como um pote de barro. O nobre, em sua torre de pedra, tinha espaço demais para aquecer. O camponês tinha espaço justo. E às vezes, o justo é melhor que o excesso.
Você se lembra de quando, na infância, dormia com os irmãos, os pés apoiados no corpo de alguém mais quente? Essa é a mesma lógica, ampliada. Não é conforto, é sobrevivência. E nela, não há espaço para luxo. Há apenas corpos, fogo e silêncio. A luz, então, não é um presente. É um recurso. E você aprende a usá-la com cuidado. Uma vela, uma lâmpada de óleo, não para ver, mas para sentir. A chama, mesmo pequena, cria um ponto de calor. Ela não aquece o quarto. Ela aquece você. Um pouco. O suficiente para que, por alguns minutos, você esqueça que o mundo lá fora está congelado. E quando o vento bate contra a porta, quando o som da madeira estalando se mistura ao uivo da tempestade, você não se pergunta se vai sobreviver. Você já sabe que vai. Porque já sobreviveu ontem. E anteontem. E há 10 anos. E antes disso. A luz, nesse mundo, não é brilho. É promessa. Uma promessa de que, mesmo aqui, no meio do gelo, você ainda tem um fogo. E enquanto tiver um fogo, ainda tem uma chance. Você se senta na beira da cama, e a escuridão não é mais apenas ausência de luz. É presença. É o frio que respira. E você, com as mãos tremendo, puxa o cobertor mais perto. A luz da vela tremula. Mas não se apaga. E isso, por enquanto, é o bastante. Você se levanta da cama agora, os pés tocando o chão de pedra, e sente o ar como uma lâmina. O calor das cobertas se desvanece em segundos. O quarto ainda está mergulhado na escuridão, mas você sabe que amanhã não virá por vontade própria. Ela precisa ser forçada. E a primeira arma contra o inverno não é o fogo, nem a lã, nem mesmo o cachorro enrolado nos seus pés. É a luz. Ou melhor, a ausência dela. As janelas são buracos na parede, não aberturas. Sem vidro, sem isolamento, sem qualquer barreira eficaz, elas deixam passar o vento, a umidade e a escuridão, tudo ao mesmo tempo. Em muitos castelos, o único recurso para tentar bloquear o frio era um tecido esticado. Linho, às vezes tratado com cera ou óleo, pendurado como uma cortina rústica. Não era para ver o mundo lá fora. Era para evitar que o mundo lá fora entrasse. Porém, mesmo assim, o gelo se formava nas bordas, e a condensação escorria em filetes finos, como lágrimas de pedra. Você se aproxima da janela, e o tecido, já endurecido pela umidade da noite, rende ao toque. A luz do amanhecer, quando vem, é fraca, amarelada, como se o sol tivesse medo de se expor. Não me ilumina. Apenas desenha sombras tênues sobre os móveis, sobre os cantos das cortinas, sobre o rosto de quem ainda não se decidiu a sair da cama. Alguns relatos mencionam janelas de chifre, finas lâminas de boi ou carneiro, raspadas até ficar translúcidas. Elas resistiam melhor à chuva e ao vento, mas em pouco tempo amarelavam, embaçavam, e transformavam o mundo exterior em um sonho distorcido. Você olhava para fora e via apenas uma névoa esbranquiçada, como se o inverno tivesse envolvido tudo em um véu de gelo. A arquitetura desses espaços não foi feita para acolher. Foi feita para resistir. As paredes espessas, as torres altas, os corredores longos, tudo projetado para impedir invasores. Mas ninguém pensou em como manter o calor dentro. Um nobre podia ter a melhor cama, os melhores cobertores, as melhores peles. Mas se seu quarto ficava no topo de uma torre exposta ao vento, ele dormia em uma caverna com vista. E os que viviam nos andares inferiores? Eles enfrentavam a umidade que escorria das paredes, o mofo que nascia nos cantos, o cheiro de terra úmida que nunca saía da roupa. Historiadores ainda discutem se essas janelas de chifre eram comuns ou apenas um luxo de poucos. Alguns apontam para inventários que mencionam vidros de chifre como itens de valor. Outros argumentam que a maioria das famílias usava apenas tábuas de madeira, fechadas com estopas ou musgo. A verdade, como sempre, está no meio. O que importa é que, independentemente do material, o resultado era o mesmo: o frio entrava. E você aprendia a viver com ele,
não contra ele. Você se vira, e o som da madeira rangendo sob seus pés é o único sinal de vida. O quarto não é um lugar, é um campo de batalha. E a primeira batalha de cada dia é vencer a sensação de que o próprio ar está tentando lhe roubar o calor. Você puxa as cortinas, e o tecido pesado, já empapado de umidade, parece mais pesado ainda. O sol, se aparecer, não aquece. Ele apenas ilumina a batalha. Agora, imagine que você é um camponês. Sua casa não tem torres, nem janelas de chifre, nem tapeçarias. Talvez nem tenha janelas de verdade. Apenas uma fenda na parede, tampada com um pedaço de couro esticado. A luz entra como um fio tênue, e o vento sopra como um sopro de gelo. Mas você tem algo que o nobre não tem: proximidade. Seu quarto é o mesmo lugar onde você cozinha, onde você come, onde os animais dormem ao lado. Um único fogo, pequeno, mas constante, aquece tudo. O calor sobe, se espalha, se mistura com um cheiro de feno, de carne seca, de suor. Não é agradável, mas é eficaz. Um visitante do século XIV escreveu, surpreso, que as cabanas dos camponeses eram mais quentes que as salas do Senhor. Isso não era exagero. A pequena sala, com paredes de barro e teto de palha, retinha o calor como um pote de barro. O nobre, em sua torre de pedra, tinha espaço demais para aquecer. O camponês tinha espaço justo. E às vezes, o justo é melhor que o excesso. Você se lembra de quando, na infância, dormia com os irmãos, os pés apoiados no corpo de alguém mais quente? Essa é a mesma lógica, ampliada. Não é conforto, é sobrevivência. E nela, não há espaço para luxo. Há apenas corpos, fogo e silêncio. A luz, então, não é um presente. É um recurso. E você aprende a usá-la com cuidado. Uma vela, uma lâmpada de óleo, não para ver, mas para sentir. A chama, mesmo pequena, cria um ponto de calor. Ela não aquece o quarto. Ela aquece você. Um pouco. O suficiente para que, por alguns minutos, você esqueça que o mundo lá fora está congelado. E quando o vento bate contra a porta, quando o som da madeira estalando se mistura ao uivo da tempestade, você não se pergunta se vai sobreviver. Você já sabe que vai. Porque já sobreviveu ontem. E anteontem. E há 10 anos. E antes disso. A luz, nesse mundo, não é brilho. É promessa. Uma promessa de que, mesmo aqui, no meio do gelo, você ainda tem um fogo. E enquanto tiver um fogo, ainda tem uma chance. Você se senta na beira da cama, e a escuridão não é mais apenas ausência de luz. É presença. É o frio que respira. E você, com as mãos tremendo, puxa o cobertor mais perto. A luz da vela tremula. Mas não se apaga. E isso, por enquanto, é o bastante.